Olá, sétimo ano, estamos iniciando mais uma videoaula de História. E nós vamos iniciar com essa videoaula mais um capítulo do nosso livro, e o tema desse capítulo é a América e seus povos. Então, século XV, XVI, né? Tinha um grande navegador daquele tempo, conhecido nosso, chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, assim como muitos naquele tempo, acreditavam que a Terra era esférica, né? Tinha aqueles que acreditavam que a Terra era plana, como uma pizza, né? Mas tinha já desenvolvido e já era bastante popular a teoria de que a Terra era esférica. Cristóvão Colombo ele acreditava nisso. Por isso ele sabia que se ele viajasse em direção ao Ocidente, ele iria dar uma volta completa na Terra e chegaria ao Oriente. Certo? Vocês lembram? Nós estudamos lá em relação a Portugal que tinha um grande anseio dos povos europeus de chegar no Oriente em busca das especiarias que eram tão necessárias na Europa e eram tão valorizadas no comércio, né? Então o comércio de especiarias é que movia essas grandes navegações, né? Cristóvão Colombo teve então essa ideia, diferente dos portugueses, né? Os portugueses resolveram contornar o continente africano para chegar no Oriente. Cristóvão Colombo teve a ideia, né, de dar uma volta completa na Terra até chegar no Oriente, tá certo? E ele convenceu a rainha da Espanha dessa ideia, né? E assim, então, a rainha da Espanha resolveu investir, né, nessa viagem de Cristóvão Colombo. Só que o que Cristóvão Colombo não sabia é que no meio do caminho tinha um continente, né, até então desconhecido para os europeus, né? Havia ali um continente. E ele chegou nesse continente no ano 1492, né? E quando ele chegou lá, ele pensou que tinha chegado já lá nas Índias, lá no Oriente. Mal sabia ele que ele estava descobrindo um novo continente. E olha a curiosidade, porque ele pensou que estava chegando nas Índias, ele deu aos habitantes, né, daquelas terras que ele havia chegado o nome de índios. Então é daí que vem a palavra índios que nós usamos até hoje, né? Foi Cristóvão Colombo que deu esse nome aos nativos desse novo continente, porque ele achou que estava chegando nas Índias, beleza? Foi só em 1504 que um outro navegador famoso chamado Américo Vespúcio, ele confirmou que essas terras que Colombo tinha descoberto, que elas eram na verdade um novo continente. E foi por isso que este novo continente recebeu o nome de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Beleza? Então, após essa descoberta, iniciou o processo de colonização, né? Os espanhóis, eles dominaram a maior parte do continente com as suas colônias, né? Os portugueses, como nós sabemos, ficaram com uma parte lá na América do Sul, que hoje corresponde ao Brasil, né? E os ingleses se estabeleceram lá na América do Norte, onde hoje estão os Estados Unidos e o Canadá, tá certo? Então, assim, pelos espanhóis, portugueses, ingleses, depois foram chegando outros povos europeus, mas a princípio, espanhóis, portugueses e ingleses, né, colonizaram, né, este novo continente, o continente americano. Porém, quando este povo chegou aqui, né, quando os europeus chegaram aqui no continente americano, essas terras já eram habitadas por outros povos, né? Como vocês viram lá atrás, esses povos, Cristóvão Colombo deu o nome de índios. Eles já moravam aqui antes da chegada dos europeus. E alguns destes povos formavam grandes impérios. Entre eles, entre os grandes impérios que estavam, né, que existiam aqui no continente americano, estão os povos astecas, incas e os maias, que são os povos e os impérios que nós estudaremos nesse capítulo do livro, beleza? Estes povos, eles ficaram conhecidos como povos pré-colombianos, né? Pré-colombiano significa antes de Colombo, ou seja, para identificar que esses povos já viviam aqui no continente antes da chegada de Cristóvão Colombo.
beleza? Então, para nos ajudar nesse estudo, vocês vão olhar o mapa que está aí na página 34 do nosso livro. Ao lado do mapa tem uma pequena atividade. Vocês vão fazer essa atividade, tirar a foto e mandar para mim até, no máximo, amanhã, sexta-feira, dia 10, até às 11h30. Se chegar para mim às 11h31, eu já não vou mais avaliar, tá certo? Então, até amanhã, às 11h30, beleza? Bons estudos, até a nossa próxima videoaula.